Gravação iniciada. Ok. Bom dia a todos, colegas. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento do dia 4 de junho de 2020, a sessão de julgamento do período da manhã. Vamos iniciar com o processo de número 230 da pauta, do contribuinte da contribuinte eletrônica 3 Irmãos Limitada, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode iniciar então a leitura do relatório e, na sequência, pode fazer a leitura do voto. Nós não teremos tentação oral. Ok. Bom dia, colegas. São 24 processos tratando de multa na entrega da GFIP. Essa legislação, a gente analisando ela tem algumas diferenças da legislação que trata de atraso da entrega de declaração do ITR, de pessoa física. Ela tem algumas especificidades. O primeiro voto, entendo que para eu fundamentar o meu entendimento, embora esteja constituído para o contribuinte ter noção, eu não vou ler de cada processo, mas eu vou ler a minha fundamentação sobre um argumento, e quando esse argumento repetir nos processos, naturalmente a gente não trata dele, só vai tratar de pontos específicos, para a gente ter tempo. Eu tentei planilhar, mas ficou muito complexo, eu acho que iria dificultar um pouco, aí eu resolvi interromper. Fiz as duas planilhas de formas diferentes, mas, como eu falei, ele tem muitas especificidades, e aí eu achei interessante a gente tratar de um a um, obviamente, de uma forma bem objetiva, como eu coloquei, né? Bom, em suma, eles trazem os argumentos de nulidade. Alguns trazem nulidade, aquela argumentação comum que a gente vê nos processos, que normalmente, nesse caso específico, nenhuma preliminar dessa a gente acatou, porque a gente rejeitou todas, porque realmente não tinha fundamentos. Tá? Inconstitucionalidades por agressão a princípios, a gente entra naquela questão da súmula 2, isso aqui também a gente já leu nessa reunião, acho desnecessário a gente tocar nesse assunto. Decadência, da mesma forma, traz esses processos, então a gente pontua nesse caso, naturalmente, nesses casos a gente vai lá e olha e vê, comprova as datas realmente, que não tem, isso aí a gente vai pontuar de um a um, porque tem que ter mesmo para conferir, o colegiado conferir as datas. E aqui tem uma argumentação interessante, eles trazem muita argumentação de prescrição. Olha, a gente tá tratando de um crédito que não está constituído ainda, definitivamente, né? Então a gente rebate isso daí, né? Há muitas argumentações que eu sintetizei num tópico aqui de responsabilidade objetiva, onde os contribuintes alegam que não tiveram intenção de atrasar, que a atraso não causou prejuízo, que desconheciam a regra, que interpretaram diferente, que o sistema estava instável, o sistema de transmissão, então, enfim, uma sequência de fatos que não justificam, sem provas, não tem nada que justifique o afastamento da penalidade pelo atraso. Aqui é uma especificidade também, a lei ela traz um detalhe, no seu artigo 32 lá no caput, ele traz a necessidade de uma intimação prévia à autuação, mas isso aqui a gente rebate pontualmente, de forma contundente, que não se aplica ao caso da intimação para entrega de declaração, porque a declaração já está de posta à Receita, ela já foi entregue. Então, nós fundamentamos que não seria razoável se intimar um contribuinte para apresentar uma declaração que ele já apresentou, né? Então, a lei, ela se aplica não a esse caso, tá? Não é que a gente está deixando de aplicar a lei, mas ela não é aplicável a esse caso, tá? É a questão da intimação prévia prevista no caput do 32A. Eu estou fazendo essa síntese inicial porque isso reflete em todos os votos.
Há também uma argumentação que muitos trouxeram sobre a necessidade de uma fiscalização orientadora, uma espécie de dupla visita prevista no artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que é aquela lei que beneficia o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é para fiscalização trabalhista, tem algumas regras ambientais, algumas situações que há uma previsão lá, de dentro do possível, a se trabalhar com uma fiscalização orientadora com o critério da dupla visita. Mas a própria lei já excepciona a questão tributária. A gente também fundamenta isso lá no voto. Há um outro artigo da Lei 13.097, essa lei aqui eu dei uma olhada, por curiosidade, ela decorreu da conversão de uma medida provisória. Isso aqui me pareceu aquilo que no jargão popular comum se chama de jabuti. A medida provisória não trazia nada de dispensa de penalidade, e aí na conversão apareceram esses dois artigos, 48 e 49 da 13.097. Ela fala, a coisa foi tão, a gente percebe que foi tão feita a toque de caixa, que ela traz uma previsão de uma anistia e de uma remissão. Onde é anistia, ela simplesmente traz o texto. Onde é remissão, ela diz que é anistia. Você vê que a técnica não acompanhou aí o processo. E há alguma argumentação sobre um suposto projeto de lei 7512 de 2014, eu verifiquei esse projeto está em tramitação, ele foi para o Senado, houve substitutivo, então ele está tratando de dispensa realmente de GFIP, mas como tal é projeto de lei, né? Não é aplicável, está no mundo jurídico ainda, para refletir efeitos jurídicos para nós. E trazem eventuais acompanhamento jurisprudencial, todos que não nos vinculam. Tá? Bom, colega, feito essas considerações iniciais, eu vou entrar no primeiro voto agora. E nesse, como vai ser um pouquinho pesada a leitura, infelizmente tem que ser, porque a gente tem, infelizmente, porque a gente tem que fundamentar o nosso entendimento e o nosso voto. Porque especificamente nessas questões aí da intimação prévia, da fiscalização orientadora, a previsão legal e as situações, não na fiscalização orientadora, que eu entendo que não é aplicável para o nosso caso tributário, mas na intimação prévia, há situações sim que a lei realmente, ela no caso aqui já tinha o crédito, ela tem previsão de remissão, né? Embora ela chame de anistia lá. Bom, vamos lá então no primeiro voto. Francisco? Pois não, Luiz. É só uma questão de ordem. Você falou que todos eles são de multa, não tem nenhum AIOP? Não tem nenhum da obrigação principal? Não, é tudo multa por atraso. Tudo GFIP. Isso aqui, o que me parece, foi um programa que a Receita fez, que disparou aí as declarações foram entregues, ela disparou uma operação e nos casos... Qual é o CFL, você lembra? Não, lembro não. Aí teria que olhar. Mas é multa por atraso de GFIP. O atraso da entrega. Da entrega, exatamente. Atraso da entrega. Não é aquela multa, não sei, acho que é o CFL 68, né, que ela decorre da obrigação principal de incorreções, omissões, impropriedades das informações da GFIP. Não se trata disso. É só do atraso em si da GFIP. Então, assim, é só para assim, facilitar o julgamento, é interessante que no recurso voluntário você faça o recorte apenas do que ele enfrenta efetivamente a infração, porque é comum você pegar processos assim com CFLs, de qualquer tipo lá de fundamentação, o contribuinte trazer argumentos que são argumentos que deveriam ser trazidos na obrigação principal. Então, se o motivo é apenas esse tipo aí, eu acho que
o reporte do seu julgamento deve ser específico ao enfrentamento do contribuinte como se diz, a multa, né, específica. Luiz, eu entendi o que você colocou, e, assim, do que eu li das argumentações, nesses casos aqui, como há uma coisa bem pontual, eu não vi argumentação sobre a obrigação principal. Eles foram realmente direcionados em relação à obrigação acessória mesmo, a multa por atraso, né? É porque essas previsões aqui, embora por exemplo, a intimação prévia, ela atinja essa obrigação, essa falha do descumprimento da obrigação tributária em relação a impropriedades declaradas vinculadas à obrigação principal, mas ela trata também do atraso, né? Ela engloba as duas situações, de forma que não vou tocar nada em relação a nem fundamentos, nem argumentação que não seja vinculada à obrigação acessória, exclusivamente em relação à obrigação, ao atraso na entrega. Eletrônica Três Irmãos, esse primeiro voto. A parte antes do recurso voluntário é basicamente a mesma coisa. Recurso por conta da decisão de primeira instância que julgou improcedente todas as impugnações que pretendiam afastar a multa por atraso na GFIP. Então, como são todas, essa parte eu vou saltar, já vou entrar daqui do recurso. Então, essa aqui, ela pede a fiscalização orientadora, aquela fiscalização dupla visita, que a gente mencionou. Questiona princípios, que a penalidade aqui tem caráter sancionatório e não arrecadatório, que alguns débitos estão decaídos. E a espontaneidade. A espontaneidade é em todas, né? Todas. Isso aí a gente, nesse primeiro voto, a gente vai já fundamentar, porque aí depois a gente não toca mais em espontaneidade. Que basicamente aqui é como se fosse um combo. A obrigatoriedade da entrega da GFIP, a penalidade pela não entrega, pelo atraso na entrega, e o afastamento da denúncia espontânea. Isso é um núcleo que está em todos os votos. Eu vou ler só no primeiro a minha fundamentação e depois a gente não toca mais nisso. O recurso é admitido, porque eu conheço, porque ele preenche todos os requisitos. Ferimento de princípios constitucionais, eu não vou tecer comentários, porque tem a súmula 2, isso aqui para todos é um tema já de notório conhecimento do grupo e posicionamento unânime. Ele tem uma preliminar de decadência, a parte da fundamentação da decadência eu também não vou ler, porque está no voto, está no documento, no voto. E a turma já conheceu esse posicionamento, essa fundamentação, porque a gente já tratou dessa matéria nessa reunião, na sessão passada. Então, eu também não vou passar dessa parte de fundamentação da decadência. A fundamentação. Agora, essa parte final, aqui não está na página 7, folha 7, essa parte eu vou ler, porque essa aqui é relevante para efeito de decadência, aliás, é necessária, né? É essencial. Depois de tecer toda aquela fundamentação, que os senhores conselheiros já conhecem, que a gente, do meu ponto de vista, a gente já discutiu isso ontem, já fundamentamos, eu concluo. Assim compreendido, tratando-se de declarações referentes às competências 2 a 8 do ano calendário 2010,
O prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 10 de 12 de 2015, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. E aí tem as folhas do processo. Querem julgar essa aqui ou faz tudo de uma vez só? Olha, por mim, podemos seguir no final. Você também? Podemos ver no final? Ok. Colega, nós temos uma parte aqui que é uma fundamentação, porque é a primeira vez que a gente está discutindo esse tema aqui. Então, eu entendo que eu preciso, nesse primeiro voto, depois, é o que falei, isso aqui é um núcleo, como se fosse um combo da obrigatoriedade, a previsão legal e o afastamento da denúncia espontânea. Eu entendo que nesse primeiro voto eu preciso passar esse entendimento da fundamentação, a fundamentação, aliás, do meu entendimento, e no seguinte a gente não toca, a gente passa por cima porque é desnecessário, né? GFIP, obrigatoriedade de apresentação tempestiva. Regra geral, desde janeiro de 99, os contribuintes estão obrigados a prestar informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP, constitutiva de crédito tributário a partir de 3 de dezembro de 2008, até o 7º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 3, cuja transmissão se dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na referida data, reportado o termo final será antecipado para o dia de expediente bancário imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na... Aí eu trago a legislação aqui que fundamenta isso. Tanto trago ela, como faço a transcrição. Isso é obrigatoriedade da entrega, fundamentação. A multa por descumprimento de obrigação acessória. Conforme o artigo 113, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 5172, de 25 de outubro de 66, CTN, somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A principal trata do pagamento de tributo ou penalidade, a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária quando legalmente prevista. Faça a transcrição. Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos artigos 114 e 115 do CTN, que a obrigação principal não se confunde com a acessória, razão pela qual o suposto cumprimento da primeira não implica necessariamente o afastamento da segunda, eis que distintas e autônomas. Portanto, a obrigação do contribuinte apresentar GFIP tempestivamente permanece incólume, ainda que as correspondentes contribuições previdenciárias já estejam quitadas. Eu trago a transcrição do normativo. Assim sendo, a capitulação legal da multa por atraso na entrega da GFIP se dava nos artigos 32, inciso 4, parágrafo 4º e 92 da Lei 8.212/91, com os acréscimos introduzidos pela Lei 9.528/97. Desse modo, referida penalidade se traduziu no produto decorrente da multiplicação de 100 mil cruzeiros por coeficiente definido a partir do número de segurados que deveriam ter sido declarados. Notadamente, há de se considerar as duas conversões da moeda nacional implementadas inicialmente de cruzeiro para cruzeiro real pela MP 336, convertida na Lei 8.697, e posteriormente de cruzeiro real para real. Aí eu trago a fundamentação que teve, e aí transcrevo aqui o artigo 32 da citada lei, 32 e 92. Então, a perspectiva,
Após a regulamentação da multa pelo decreto 3.048/99, artigo 284, inciso 1 e 283, figurava a multa mínima de 636. Aí eu trago nesses termos, eu trago aqui. Que eu tenho visto aqui eu vi alguns acordos, fazendo um parêntese, alguns acordos onde há manifestação que antes dessa data não existia multa por atraso. Só existia aquela multa vinculada à obrigação principal. Então, por isso que eu entendi que a gente teria de trazer esse fundamento histórico. No entanto, o artigo 32A da Lei 8.212 trouxe nova configuração às multas vinculadas à GFIP, atualizando-se a matriz legal da penalidade imposta pela sua apresentação intempestiva. Esse 32A eu acho interessante, isso aqui. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4º do caput do artigo 32 desta lei, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas. Esse será intimado, isso aqui é o que está levando os contribuintes a questionar. Lá na frente a gente vai ver a questão da intimação prévia. Aí ele traz a multa 2% por grupos, que esse caso 2% grupo de informações, aquela questão, para efeito da multa deste artigo, será considerado o termo inicial. Aí ele traz aqui o período, ele traz uma multa, ele traz uma possibilidade de redução e traz uma multa mínima aqui. Está transcrito aí no normativo. Como visto, a partir da vigência da MP 449, convertida na Lei 11.941, o contribuinte que deixar de apresentar GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200 quando ausente a ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias ou de 500 nos demais casos. Sequenciando a presente análise, vale ressaltar que, aplicável, quando for o caso, a retroatividade benigna do artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, relativamente ao lançamento da multa vista no parágrafo 4º do artigo 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP 449/2008, convertida na Lei 11.941. Portanto, a aplicação do acordo tratando de lançamento correspondente a fatos geradores anteriores à citada MP, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benigna, dentre a constante da autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no artigo 32A, inciso 2, parágrafo 2º e 3º da reportada lei. Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta PGFM número 14. Aí eu transcrevo aqui o fundamento do CTN, da retroatividade benigna de penalidade menos gravosa, e o entendimento da portaria, isso é o entendimento também do CARF. A gente já tem, inclusive, na Câmara Superior, alguns questionamentos. Na Câmara Superior não vi nenhum em relação ao atraso na entrega da GFIP, não vi chegar lá. Agora tem vinculado à obrigação principal, mas o entendimento é o mesmo, né? Descumprimento de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, aquelas questões de omissões de declaração da GFIP ou de declarações erradas, né? Inapropriadas. Convém ressaltar que, nos termos do artigo 142, parágrafo 1 do CTN, já transcrito no tópico precedente, a constituição do crédito tributário ocorre mediante atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória. Nesse pressuposto, a autoridade fiscal padece de competência para se manifestar acerca do caráter sancionatório da multa em análise. Logo, constatado atraso na entrega ou falta de apresentação da GFIP, ela terá de padecer e proceder
a correspondente autuação sob pena de responsabilidade funcional. Aqui é aquela questão de há muitos questionamentos, inclusive muitos contribuintes questionam, mas essa multa é arrecadatória, essa multa não é sancionatória, então ela perde a finalidade. Então, mas eu trago esse enfoque, porque se é uma legislação vigente, não teria como se dar um tratamento diferente, teria de aplicar a autuação, né? Dito isso, depreende-se ser devida multa por atraso na entrega da GFIP quando o sujeito passivo, obrigado ao cumprimento da referida obrigação acessória, deixa de apresentá-la tempestivamente, independentemente de pagamento das contribuições nelas supostamente declaradas. Consequentemente, dita penalidade ficará afastada somente se o contribuinte provar que o encargo foi sucedido tempestivamente ou que estava dispensado do mencionado cumprimento. Discorremos da obrigatoriedade de entrega da GFIP e da penalidade pelo seu descumprimento. A denúncia espontânea é um argumento comum nesse tipo de autuação. E aí a gente vai também, esse primeiro voto, justificar, fundamentar o nosso argumento, nosso entendimento. O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração. Com efeito, citado instituto alcança somente a penalidade vinculada à obrigação tributária principal que se está espontaneamente denunciando e extinguindo o crédito dela decorrente, tenha sido apurado pelo próprio contribuinte ou arbitrado pela autoridade fiscal, conforme preceitua o CTN no seu artigo 38, parágrafo 1. Aqui eu transcrevo o normativo. Ainda que entendida a inaplicabilidade da denúncia espontânea ou descumprimento da obrigação acessória do contribuinte entregar a GFIP tempestivamente, pertinente esclarecer que tanto o artigo 472 da INU, Receita Federal 971 de 2009, quanto o manual GFIP-CFIP 8.4, atualização 10/2008, não afastam reportada penalidade quando tratam da matéria. Como se vê, ambos ressaltam vinculação aos preceitos vistos na Lei 8.212/91 e alterações posteriores, aí se incluindo, por óbvio, o mandamento disposto em seu artigo 32A, introduzido pela MP 449 de 2008. Isso aqui é o seguinte, há alguns questionamentos que esse artigo 472 dessa instrução normativa e o manual GFIP, eles trazem algumas situações onde eles se referem à denúncia espontânea. Mas eles, lá nos próprios normativos, eles deixam claro que é aquela denúncia espontânea característica, onde o contribuinte denuncia a suposta infração, denuncia a infração, mas da obrigação principal e paga. Não é simplesmente se apresentar a comprovação do descumprimento da obrigação acessória. Então, por isso que a gente fez essa colocação. E aí eu trago, nesse sentido, a interpretação do mencionado 472 carece ser efetivada juntamente com o disposto em seu parágrafo único, substituído pelo atual parágrafo 1º, após alterações implementadas pela IN 1867, agora de 2019, bem como o artigo 476 do mesmo normativo, o qual lhe restringe a abrangência nestes termos. Aí aqui eu não vou ler porque é isso que eu já coloquei. A própria IN, ela excepciona essa questão da declaração a multa por descumprimento, digamos assim, de formal, ato formal de entrega de atrasado. Primeiramente, aí aqui eu estou discorrendo, talvez até fique bom para entender. Primeiramente, analisando as disposições vistas no 472, isoladamente, nota-se que a denúncia espontânea fica caracterizada quando o contribuinte tem a iniciativa de regularizar a situação que tenha configurado a infração antes do início de qualquer ação fiscal a ela relacionada. Contudo, nos termos já postos anteriormente, o ato formal de cumprimento intempestivo da obrigação autônoma de entrega intempestiva da GFIP não é passível de saneamento por meio do citado benefício fiscal.
tanto porque sua ocorrência se dá após a consumação da respectiva infração, como pela carência de vinculação à suposta obrigação tributária principal que se está espontaneamente denunciando. Na sequência, abstrai-se igual entendimento quando o transcrito 472 é analisado juntamente com o mandamento imposto pelo 476 supracitado. O primeiro trazendo em disposições gerais e o segundo abarcando especificamente a sanção de que hora se trata. Nessa perspectiva, os parágrafos 5º e 6º, inciso 1 deste último, por si sós, já passam de forma cristalina a aplicação da denúncia espontânea quanto à iniciativa da respectiva multa, por si só, já afastam de forma cristalina a aplicação da denúncia espontânea quanto à incidência da respectiva multa, aquele quando define o termo final do prazo para efeito de cálculo. Aquele quando define o termo final do prazo para efeito de cálculo, este ao estabelecer redução da penalidade. Os dois parágrafos. Mais detalhadamente, transcrito parágrafo 5º expressa que a contagem de prazo para o cálculo da reportada multa terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega. No mesmo sentido, o inciso 1 do mencionado parágrafo 6º reduz a penalidade pela metade quando a declaração for apresentada antes de qualquer procedimento de ofício. Por conseguinte, já que nos dois momentos a legislação prevê entrega intempestiva da GFIP, mas espontaneamente, caso o benefício em estudo atingisse dita penalidade, restaria evidenciado notório conflito entre dispositivos de um mesmo normativo infralegal, que não se admite. Afinal, face à possibilidade lógica, não há que se falar em contagem de prazo e muito menos redução de penalidade supostamente inexistente. Isso aqui são previsões que tem lá na própria, quando se analisa esses dois parágrafos, a gente percebe que ele trata especificamente de situações onde é permitida a multa, onde a denúncia espontânea fica afastada. Senão não teria redução. Ora, eu vou ter uma redução de uma denúncia, um afastamento que eu já previ lá no caput? Não procede. E aí eu trago aqui a solução de consulta interna, a própria Receita, já explicando melhor o alcance desse artigo 472, afastando a multa. Igual fundamentação, a gente traz aqui no manual CFIP, que ele traz essa possibilidade também. Ele traz a argumentação eu vou saltar só para a gente economizar tempo, ele traz a argumentação a respeito da denúncia espontânea, mas, igualmente, a IN 472, a gente também entende que não atinge a multa por atraso na entrega da declaração. Eu vou só ouvir aqui a conclusão. Como visto, igualmente, o que se abordou precedentemente, a penalidade pela entrega da GFIP intempestivamente não é passivo de saneamento pela denúncia espontânea, dada a consumação da infração e a desvinculação da suposta obrigação tributária principal denunciada. Sobremais, à vista-se referência à dita sanção quando o referido manual remete para as multas previstas na Lei 8.202 e alterações posteriores, como também a Portaria Interministerial, Ministério da Previdência, 227, 25, esta, em seu artigo 3º, reportando-se diretamente ao artigo 32 e 284 da citada lei e decreto 3048. Artigo 3º. A inobservância dos postos nessa portaria enquadra-se na hipótese de descumprimento de obrigação tributária acessória e sujeita o infrator às penalidades relativas a deixar de informar mensalmente ao Instituto Nacional de Seguridade Social, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse daqueles institutos, de acordo com o disposto no inciso 4, tal é a obrigatoriedade de entregar. Ante o exposto, trata-se de interpretação clara, como tal, não suscitando dúvidas acerca da pertinência referida à multa. Por que eu fiz essa referência tanto ao manual quanto à IN? Porque os contribuintes batem, transcrevem, eles trazem muito enfoque. Olha, isso aqui o manual está dizendo que é denúncia espontânea.
olha, a IN diz que é denúncia espontânea. Então, a gente está trazendo, porque no manual ele faz, eu trouxe essa portaria interministerial, porque no manual ele faz referência a ela, o manual faz referência a 8.212 e alterações posteriores, aí a gente não pode deixar de incluir o artigo 32 com obrigatoriedade, né, inclusive com a previsão de multa, né? Então, por isso que a gente faz essa pontuação. A proposta de manifestar entendimento há tempo já se encontra pacificado no âmbito do STJ. Aí eu trago aqui, já tem posicionamento do STJ, isso aqui não da GFIP, mas de forma geral, né? E, por fim, eu trago o enunciado de súmula 49, que está também, não especificamente da GFIP, mas de forma geral, que a denúncia espontânea não se aplica à entrega, a multa por atraso na entrega de declaração obrigatória. A gente percebe o seguinte, que ela tem umas especificidades que a gente vai ver mais à frente. Então, por isso que eu fiz esse detalhamento, que os contribuintes trazem, para não alegar cerceamento de defesa depois, em relação a esses artigos, essas questões. Responsabilidade objetiva do agente. Esse tópico, eu acho interessante fundamentar, porque há uma generalização de argumentos, tipo, instabilidade de sistema, desconhecimento, que não teve prejuízo, que houve interpretação dúbia, enfim, uma série de fatos que não afastam a responsabilidade do agente. E aí eu vou ler, esse tópico é bem pequenininho, é reduzido. A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos causados à fazenda pública. Portanto, independentemente da condição pessoal e boa-fé do contribuinte ou dos efeitos do ato por ele praticado, provada a falta de apresentação tempestiva da GFIP, há de ser aplicada a penalidade a isto legalmente prevista, conforme preceitua o artigo 136 do CTN. O artigo traz essa questão de responsabilidade objetiva, aí eu transcrevo o normativo. Nessa perspectiva, alegações genéricas, a exemplo, tratando de suposta instabilidade do sistema receptor da declaração, da ausência de prejuízo ao erário, do caráter arrecadatório da sanção e não sancionatório, de suposta interpretação divergente do manual, bem como da intenção do agente e dos valores da autuação, por si sós não tem o condão de afastar a mencionada penalidade. Aqui outro argumento comum, visto boa parte mesmo dos votos. Eu estou lendo ele aqui. Ele, naturalmente, no voto que não foi argumentado, não está. Esse argumento, naturalmente, não está onde ele não foi argumentado. Mas eu estou lendo aqui, como eu vou pegar outros votos, e alguns argumentos que a gente não vai ler aqui, a gente vai ler nos outros, porque esse voto não trouxe, mas no outro trouxe. Então a gente vai fazer esse pensamento, tipo eu coloquei no início. Uma vez só, né? Tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. A lei complementar estão ouvindo? Está tranquilo, gente? Estou ouvindo, Francisco, pode seguir. E o Márcio, gente? E o Márcio, o que ele deu? Está congelada a imagem dele aí? Ele está com som? Eu estou congelado para vocês? Beleza, então vamos. Pode seguir. A sua voz agora saiu cortada, Dani. Bom, voltou minha voz? Agora voltou, normal agora. Tá. Posso prosseguir, né? Ótimo, pode prosseguir. Tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. A Lei Complementar 123 de 2006, com as alterações implementadas pelas leis complementares 147, de 7 de agosto de 2014, e 155, de 27 de outubro de 2016, dispensou tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Assim sendo, ali estão incluídas a fiscalização orientadora, critério da dupla visita,
e a redução de penalidades pelo descumprimento de obrigações nela prevista. Aí eu trago o normativo, isso aqui é interessante, eu vou ler o CAPT. O CAPT e o 55. A microempresa, empresa de pequeno porte, optando pelo simples, entrega a declaração, aqui é a declaração simplificada, né? Aí ele traz previsão de multa no 38, ele traz algumas reduções aqui, possibilidade de reduções, e o 55, especificamente, ele traz a fiscalização no que se refere aos aspectos trabalhistas, metrológicos, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas, das empresas de pequeno porte, deverá, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Parágrafo 1º. Será observado o critério da dupla visita para a lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da carteira de trabalho, ou ainda na ocorrência de incidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos que se dará na forma do artigo 39 e 40. Ele já excepciona aqui essa questão da dupla visita, da fiscalização orientadora para a questão tributária. Ao que se vê, tais privilégios aplicam-se aos aspectos trabalhistas, metrológicos, segurança e de uso e ocupação do solo, e não local, o qual tem tratamento em seção própria do referido estatuto. Aí ele traz 39. O contencioso administrativo relativo ao simples de competências ao julgador integrante da estrutura, ele traz uma situação aí. 39, ele diz quem julga o contencioso do simples. E traz também em relação às consultas, em relação ao simples. Então, o tratamento tributário que traz nessa lei, ela não é específica, ele diz o cenário, olha, ela dá um detalhamento seguinte, quem vai julgar o simples e a quem o contribuinte, optando pelo simples, se dirige para sanar suas dúvidas, né? Então, os contribuintes alegaram muito inclusive esse, já que estou lendo o voto dele, alegaram muito essa aplicação, mas ela não se aplica aqui. Esse contribuinte também, esse aqui é muito comum, deve ter sido esse, mais um, se teve, foi outro. Acho que não teve, acho que foi só esse mesmo. Redução de penalidade. Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos termos do artigo 142, parágrafo 1. Ademais, a reserva legal tributária prevista no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal de 88, impõe que a própria lei desenhe a regra matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse brujo, o artigo 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. E aí traz aqui as hipóteses que somente a lei pode definir, né, a situação tributária. Excluir, suspender e extinguir. Ou dispensar, ou de dispensa ou redução de penalidade. Do que está posto, provado que o recorrente descumpriu a obrigação acessória de apresentar GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a correspondente penalidade na exata graduação dada pelo artigo 32A da Lei 8.212 e alterações posteriores. Ou seja, o tipo da legalidade, né? Aqui ela traz a vinculação jurisprudencial, que não se aplica ao caso, e aí eu concluo rejeitando as preliminares e negando o provimento ao recurso. Cadê, Dani?
Estou aqui. Oi, pode falar. Eu concluí negando o provimento ao recurso. Tá. Esse aqui é um caso bem tranquilo, gente. É uma multa objetiva, atrasou na entrega da GFIP, tem prazo para entrega da GFIP, né? Mesmo se a empresa não tem movimento, tem que fazer uma GFIP sem movimento. Tem prazo. Atrasou a entrega da GFIP, tem multa. É como a declaração do imposto de renda. Atrasou na entrega, tem multa, uma multa objetiva, não tem muito o que fazer, né? Eu só quero ver, Francisco, esse aqui é um paradigma. Se nos repetitivos, essa argumentação toda que você fez, ela vai meio que se encaixar, né? Você tem que ver isso aí. Mas, colegas, alguém diverge do voto do relator? Alguém diverge? Não? Então, Beni, esse é paradigma, Beni, porque o próximo 231 é outro contribuinte. Sim, mas é paradigma. Ah, tá. O próximo é repetitivo. Ah, tá. Todos os processos que vão vir agora, quase todos são do Francisco. Todos são multa do CFL e tem vários paradigmas juntos, vários paradigmas, né? Então, o 231, por exemplo, aqui, em relação ao 230 é paradigma, os repetitivos 230 são o 231 e 232. Aí vai ter o 233 do Francisco e os próximos já são repetitivos desse. E assim vai, né? Só um instantinho, deixa eu consultar um negócio aqui. Tá. Então, colegas, no item 230 da pauta ficou o seguinte: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Os itens 231 e 232, deixa eu só confirmar aqui no início. Só um instantinho, colegas. Isso. Os itens 231 e 232 são repetitivos do item 230. Agora, Francisco, podemos passar para o item 233, do contribuinte TK5, participações de consultoria limitada, é a mesma matéria, multa por atraso na entrega da GFIP. Pode passar ao voto e ao relatório e na sequência ao voto. Ok. Bom, colegas, situação, como já informado anteriormente, trata do mesmo assunto. Nós não vamos repetir o que a gente abordou, a refutação dos argumentos já apresentada naquele outro processo. Nesse processo aqui, a gente tem 5 abordagens que não foram combatidas no outro. Então, essas 5 a gente fecha, e aí fica um outro detalhe para os outros só. Né? Que a parte de nulidade, a parte de decadência foi no outro, mas a parte final da decadência ali a gente tem que ler, conferir, para ver as datas. Né?
a intimação prévia, a questão da anistia e a questão do projeto de lei. São aquelas situações. O recurso, eu conheço o recurso, que preenche todos os requisitos. A nulidade é aquela discussão já que a gente colocou para todos, que não se reveste de preencher os requisitos para nulidade, declarar nulidade. A decadência aqui está na página 9 da minuta. Eu, como no outro, eu só vou ler porque o plano teórico já é conhecido do grupo. Então, eu vou ler só a conclusão. Assim compreendido, tratando-se de declaração referente às competências 3 a 7 do ano calendário de 2010, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 10 de dezembro de 2015, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Aí aqui, na sequência, eu entro... Essa questão de decadência, vocês querem conferir, ou parte do processo, ou pode estocar? Por mim, pode seguir. Aqui, essa questão aqui do núcleo de obrigatoriedade, isso aqui a gente já abordou no processo anterior, a multa pelo descumprimento, a denúncia... Aqui nós vamos entrar num tema que a gente não eu só fiz o comentário inicial, mas a gente não abordou, que é o argumento, eles batem, isso aqui é muito recorrente, muitos contribuintes trazem esse argumento de... Eu estou só para esclarecer, voltando aqui novamente, quando eu estou lendo esse aqui, eu já estou lendo para todos que tiveram esse argumento. Por óbvio, essa fundamentação não vai estar naquele voto do contribuinte que não alegou, né? Só para entender. Então, eu vou ler aqui, porque é a primeira vez também, depois a gente já passa para frente. Dispensa de intimação prévia. O procedimento fiscal busca juntar os elementos indispensáveis à confirmação da infração tributária objeto de suposta autuação, conforme artigo 9º do PAF. E artigos 9 do qual 142 do CTN. Aí eu trago aqui a transcrição. Do 9º do CTN, a gente já está transcrito lá em cima, porque eu não li, mas já está transcrito lá naqueles outros argumentos que a gente já leu. Tratando-se de fase inquisitória antecedente ao contencioso administrativo, nem sempre há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário, vez que é desnecessária quando a autoridade fiscal já tiver reunido elementos suficientes à constituição do correspondente crédito tributário. Portanto, referida intimação prévia se faz imprescindível somente quando a fiscalização carece de obter esclarecimentos e documentos relevantes para a análise que se pretende efetuar. É o que se vê na disposição do artigo 32A da lei. Eles argumentam isso aqui justamente em função da disposição do caput. E aí eu vou ler o caput. A gente até já leu, mas como é um tópico específico, nesse ponto a gente vai retornar à leitura. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4º do caput do artigo 32 desta lei, desculpa, no prazo fixado, ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimada a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes penalidades. Esse será intimada aqui, está tendo uma argumentação de vinculação, que não pode autuar não poderia ter autuação da GFIP sem uma prévia intimação. E aí a gente desconstitui isso na sequência. Do acima exposto,
Depreende-se que a fiscalização deverá intimar o contribuinte para apresentar a GFIP não entregue tempestivamente, assim como para esclarecer supostas incorreções ou omissões verificadas em análise de declaração por ele já enviada. Contudo, a contrário senso, não há que se falar em intimação para entrega de GFIP que já foi apresentada, pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi atendido. Nessa perspectiva, releva registrar que a prova da penalidade aplicada ao caso de declaração já apresentada em atraso traduz-se pela comprovação do termo final de prazo para a respectiva apresentação, bem como pela data da efetiva ocorrência intempestiva. Naturalmente, tais informações probatórias constam dos sistemas da repartição fiscal, a qual detém competência legal para delas se apropriar, quando necessárias ao regulamento do cumprimento de suas atividades regimentais. Por todo o exposto, não procede a alegação de que o lançamento de multa decorrente de declaração já apresentada intempestivamente carece de prévia intimação, porquanto o autuante já dispõe das provas e fundamentos necessários à autuação. Trata-se de matéria objeto de enunciado de súmula CARF. Ela não trata especificamente da GFIP, mas ela já de entrega de declaração a atraso, mas ela é uma matéria que, de forma geral, ela engloba. Enunciado 46, de súmula CARF 46. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Então, eu desconstituo essa argumentação do contribuinte de que a previsão de que o do caput do 32A de prévia intimação, ela não se aplica para a situação de entrega de declaração por atraso, quando a declaração já foi entregue. Então, não justificaria intimar um contribuinte para entregar uma declaração novamente se ele já entregou. Ou simplesmente intimar se a declaração já está com a repartição. Essa outra situação, igualmente essa primeira, não constou no primeiro voto, porque não foi arguído nada. E é interessante, isso aqui é outra situação onde a gente também precisa... A primeira eu vou ler o contexto e depois a gente vai ler só se a declaração do contribuinte se enquadra naquelas situações de remissão ou anistia que a lei trouxe. Essa é aquela lei que eu te falei, que pareceu ser uma espécie de jabuti que introduziram lá na conversão da MP de qualquer forma, né? Com uma certa tecnologia. Eu talvez teorize um pouco aqui no início, porque eu estou fazendo para o contribuinte isso aqui. Eu sei que eu vou ler coisas aqui bem óbvias para os senhores, mas é um voto, né? Enfim. Consoante se verá na sequência, oportuno esclarecer os temas anistia e remissão tributárias, por vezes apresentados com denominação formalmente inadequada pelos contribuintes e, no feito em debate, pelo próprio normativo legal. Nessa perspectiva, antes de adentrarmos propriamente na matéria, ainda que superficialmente, cabe discorrer acerca do fato gerador da obrigação tributária e da constituição do crédito tributário, facilitando a compreensão do mencionado assunto. Assim, conforme preceituam os artigos 113, parágrafo 1º, 114 e 142 do CTN, já transcritos precedentemente, a gente não leu, porque a gente não leu o voto todo, só estou aqui porque a gente já é de conhecimento da turma, então, mas esses artigos já foram citados em outros tópicos. A obrigação tributária do contribuinte pagar tributo ou penalidade surge com a ocorrência do fato gerador, o que se dá quando a hipótese de incidência prevista em lei sucede no mundo dos fatos, é a incidência tributária, sendo o crédito tributário dela decorrente constituído por meio do lançamento. Ou seja, tem a hipótese prevista em lei e aquela hipótese ocorre no mundo real. Então, quando se encaixa, nasce a obrigação tributária. Ocorre o fato gerador e com ela nasce a obrigação tributária. Ademais, denomina-se lançamento o procedimento fiscal consistente em formalmente qualificar o sujeito passivo da respectiva obrigação tributária, confirmar a ocorrência do fato gerador e apurar o montante devido, conferindo certeza da existência do encargo e liquidez do crédito constituído. Portanto, embora identificada a suposta incidência tributária com a ocorrência do fato gerador e consequente nascimento da obrigação tributária principal,
Enquanto inexistente o lançamento, não há crédito constituído e, consequentemente, o sujeito passivo estará impedido de adotar os atos de cobrança. Eu estou fazendo essas considerações porque uns pedem remissão, outros pedem anistia, e aí, uma vez se enquadra em anistia, outra vez tenta se enquadrar em anistia, outra tenta se enquadrar em remissão, e apresenta os contextos trocados. Então, até para se alguma situação se encaixasse, eu não poderia concordar com a fundamentação do pedido de remissão e o da anistia. A anistia eu teria que, no mínimo, explicar. Então, por isso que eu estou fazendo essa introdução. Nesse pressuposto, a teor das disposições de CTN 164, 172 e 1752, bem como do artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal, a anistia e a remissão são benefícios fiscais que dispensam o pagamento de tributo ou penalidade, os quais, por disporem de dinheiro público, somente podem ser concedidos mediante lei específica do sujeito ativo tributante. Estou colocando dispensa, um pagamento de tributo ou penalidade, porque eu estou considerando também a remissão, que engloba tudo. Mas é notório que a anistia só é penalidade, né? Aí eu trago aqui a questão da fundamentação. Aí trago a remissão que extingue o crédito tributário, o crédito já constituído, 156. Trago aqui a exclusão do crédito, que é aquela que exclui da Constituição a anistia, impede o lançamento. Como se vê, o termo exclui do artigo 175 obsta a normal sucessão dos fatos na relação jurídico-tributária, servindo de empecilho para a constituição em si do crédito tributário. Logo, o ciclo desenhado pela incidência tributária, a hipótese de incidência em lei ocorrendo no cenário cotidiano, mais o lançamento, não se completa quando há a anistia. Eis que o fisco fica impedido de realizar esta última etapa, restando incidência sem crédito constituído. Ou seja, ocorreu tudo, mas não houve um lançamento. Por quê? Porque a lei anistiou. Então não tem crédito da penalidade. Mais detalhadamente, a anistia constitui a antijuridicidade da infração tributária cometida, caracterizando-se como um perdão legal da multa que supostamente seria contribuinte infrator. Nesses termos, há duas fronteiras temporais delimitadoras do citado benefício fiscal, quais sejam: a anistia somente poderá ser concedida após o cometimento da infração que se pretende remitir e antes do lançamento, constituindo o correspondente crédito tributário. Desse modo, quando o sujeito ativo pretende livrar o contribuinte do pagamento de tributo e ou penalidade, mas já houve o lançamento do correspondente crédito tributário, não mais se pode falar em anistia, e sim em remissão, qualificada pela extinção do referido encargo mediante perdão legalmente previsto. Naturalmente, por impossibilidade lógica, inexistente remissão de crédito ainda não constituído, já que, ao caso, independentemente da denominação dada, estaria se tratando de anistia. Entrando propriamente na questão posta, verifica-se que a Lei nº 13.097/2015 inovou o ordenamento jurídico atinente às penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória que o contribuinte tem de apresentar a GFIP tempestivamente. Com efeito, concedeu anistia das multas nela previstas e remissão dos créditos tributários delas decorrentes, conforme preceitou os artigos 48 e 49. Aqui é interessante ler. Artigo 48. O disposto no artigo 32A da 8.212 deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. Deixa de produzir efeitos aos créditos, deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores, é uma anistia. Agora o 49. Ficam anistiadas as multas previstas lá, na falta da entrega, lançadas até a publicação desta lei, desde que a declaração
de que trata o inciso tal, tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto nesta lei. Ou seja, ele está anistiando um crédito constituído. Então, o crédito já foi constituído. Então, aqui é uma remissão. Né? Ela está chamando de anistia. E aí, isso aí está dando uma confusão danada com os contribuintes. Bom, enfim. Nota-se que referido normativo legal, por um lado, anistiou, excluindo da incidência tributária as multas que seriam aplicadas pela entrega intempestiva da GFIP, sem fato gerador da contribuição social previdenciária, cujos termos finais de apresentação estivessem entre 27 de maio de 2009 e 31 de dezembro de 2013. Por outro, concedeu remissão dos créditos tributários originários das multas vinculadas à referida declaração, desde que o respectivo lançamento tenha sido dado até 20 de 1 de 2015, data de sua publicação, e a correspondente GFIP tenha sido apresentado até o último dia do mês subsequente ao previsto para sua entrega. Então, a gente percebe aqui que foi uma lei meio jabuti mesmo. Ela fez um negócio com as datas definidas ali, que você não tem muita lógica porque essas duas situações. Nessa assertiva, a concessão dos benefícios fiscais de que ora se trata passa pelo atendimento das seguintes condições. 1. A suposta GFIP ser entregue até o final do mês subsequente àquele que deveria ter sido apresentada e o lançamento ter ocorrido até 20 de 1 de 2015. A suposta GFIP não ter movimento e seu prazo final de apresentação situar entre 27 de maio e 31 de dezembro. Isso é uma situação de anistia e outra de remissão. Por óbvio, se foi lançado, do meu ponto de vista, foi lançado um crédito indevidamente, nessa parte que não era para lançar, na parte de anistia, por óbvio que esse crédito deve ser cancelado, porque foi construído de forma ilegal, descumpriu a legislação. Posta assim a questão, passa a análise do caso concreto. Então, gente, quando se tratar de anistia, nesse caso aqui, anistia e remissão, essa parte para cima a gente não vai tocar. Agora, esse último parágrafo de todos a gente tem que ver, porque é justamente onde você vê se a declaração se enquadra naquelas condições. Segundo o que consta do processo, em 10 de 12 de 2015, houve ciência do auto de infração lavrado em face da entrega intempestiva de GFIP com movimento, das competências 3 a 7 de 2010, cujos termos finais de apresentação seriam os meses 4 a 8 do mesmo ano. Contudo, referidos documentos somente foram remetidos em 1º de março de 2011. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Ou seja, ela não se enquadra nem em uma situação nem em outra. Vocês querem analisar ou eu posso seguir? Por mim, pode seguir. Então, vamos. Esse aqui também é um tópico que não estava naquele outro. Mas não se preocupem que com esses dois aqui eu acho que a gente já abarcou quase todos. O projeto de lei e seus reflexos tributários. Aqui, eu vou só fazer uma... Os contribuintes alegam, olha, tem um projeto de lei em discussão no Congresso que perdoa, anistia todas essas multas, não só até, digamos assim, dando uma abrangência maior, afastando totalmente essas multas. E esse processo realmente está lá, foi votado, foi para o Senado, ou substitutivo, e está em debate, mudou até o número na Câmara atualmente, eu dei uma consultada, mas ele existe realmente. E aí há muitos questionamentos do contribuinte, olha, suspender a cobrança enquanto não for aprovado o projeto, aplicar o projeto, por ordem legal, é interessante ter o projeto, é interessante considerar, é justo. Então tem essa argumentação toda. Embora isso não esteja no mundo jurídico, produzindo os efeitos próprios dos atos impositivos que nos vinculam, mas eu não poderia deixar de atacar esse questionamento dos contribuintes. E aí é um tópico relativamente pequenininho também, eu vou ler nesse aqui, esse aqui só ler essa vez também, tá? A recorrente alega que o projeto de lei 7.512/2014 prevê a extinção da multa por atraso na entrega da GFIP, nada acrescentando que fundamentasse manifestada afirmação. Tocante a isso,
de fato, tramita na Câmara dos Deputados o PL 4157/2019, decorrente de alterações no Senado Federal, emenda substitutiva, ao PL referido pela contribuinte, cujo objeto em discussão realmente é a extinção dos débitos tributários correspondentes à entrega intempestiva da GFIP. No entanto, as disposições constantes dos projetos de lei em discussão no Congresso Nacional em nada refletem no processo administrativo fiscal, eis que ainda desprovidos das repercussões presentes nas normas jurídicas vigentes. Desculpa. Assim entendido, nos termos do artigo 66 da Constituição Federal de 88, sua suposta produção de efeitos jurídicos carece do integral atendimento do processo legislativo próprio das leis ordinárias, quais sejam conclusão de votações nas duas casas, sanção e promulgação. Aí eu transcrevo aqui o normativo constitucional e rejeito. Bom, a jurisprudência é aquela argumentação que já trazem comumente eles para fundamentar os argumentos, mas não nos vincula. E aí, igualmente, aquele outro voto, eu rejeito as preliminares e nego o provimento. Eu voto, então, Francisco. Isso. Eu nego o provimento. Ok. Então tá, colegas, é o mesmo caso de multa por atraso. Alguém diverge do relator? Ninguém diverge? Tá. Então, em relação ao item 233 do contribuinte TK Participações e Consultoria Limitada, ficou a seguinte decisão: acordo nos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item 234, do contribuinte Holog, Serviços Médicos Limitada, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode, então, ler o relatório da sequência do voto. Colegas, esse processo, na sistemática que a gente acordou adotar, ele traz dois pontos para a gente analisar. Eu vou só para a gente não resumir demais, né? Ele traz aqui a questão de nulidade, ele traz inconstitucionalidade, ele traz aí a gente discorre sobre aqui a obrigatoriedade, a penalidade, denúncia espontânea. Ele traz a decadência e a anistia. E o restante são situações onde a gente já leu aquele plano teórico. Agora, na decadência e anistia, a parte de fundamentação a gente já leu. Agora, em todas elas, tem aqueles dois tópicos que a gente carece analisar para ver se o contribuinte se enquadra ou não. Então, eu vou direto para lá, tá bom? Eu vou seguir na decadência. Pode ser assim, né? A gente, nesses casos que a gente já falou, a gente vai só no que tem, digamos assim, onde envolve data de apresentação, competências. Pode ser, não é isso? Sim, pode ser sim. Pronto, decadência. Estamos aí na página 11
do voto. Assim compreendido, tratando-se de declaração referida a 2009, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2014, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 2 de 5 de 2014, anterior à consumação da decadência pleiteada. Isso é a decadência. Pode seguir? Pode seguir. Pode. Nós vamos lá na anistia para ver se ela se enquadra naquela situação onde a lei concedeu anistia e remissão. Igualmente, a decadência, a gente também vai só nesse ponto aqui. Está na página 23 da minuta. Segundo o que consta no processo, em 2 de 5 de 2014, houve ciência do auto de infração lavrada em face da entrega intempestiva da GFIP com movimento, da competência 2 de 2009, cujo termo final de apresentação seria 6 de 3 de 2009, a qual somente foi remetida em 9 de 4 de 2010. Processo, tem o número do processo, as folhas. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Ou seja, ela não se enquadra nem na suposta GFIP ser entregue até o final do mês subsequente àquilo que devia ter sido apresentado e o lançamento ter ocorrido até 21 de 2015, e suposto GFIP não ter movimento e seu prazo final se apresentar, de apresentação situar entre 27 de maio de 2009 e 31 de dezembro de 2013. Bom, nesses termos eu sigo o entendimento já posto para os outros, negando o provimento. É como voto. Colegas, em relação ao item 234 da pauta, o conselheiro relator está no recurso, alguém diverge, é a mesma questão envolvendo o atraso da multa, a entrega da GFIP, a multa por atraso de entrega. Alguém diverge? Ninguém diverge. Então, no item 234 ficará assim a decisão, com os membros colegiados por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 235 do contribuinte Mini Mercado Colares Limitada. Importante, esse item 235, ele será paradigma para os itens de 236, 236 a 247, tá? Teremos aí 11 itens, os próximos 11 itens serão repetitivos desse item 235. Francisco, então, pode fazer o relatório daí passar para a leitura do voto. Ok. Bom, esse aqui, ele traz todas essas argumentações que a gente já colocou nos outros, mas não se trata, não traz aquela decadência nem a anistia. Então, na sistemática que a gente adotou para a votação, eu já vou direto para a conclusão, que é negar provimento. É como voto, negar provimento. Ok. Então, colegas, em relação ao item 235 da pauta, o relator, seguindo a sistemática dos itens anteriores e a mesma matéria, as mesmas alegações, mutatis mutandis, né?
ele está negando provimento ao recurso. Alguém diverge desse item do voto do relator? Não, né? Então, o item 235 ficou acordo de membros colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Repetindo, esse item 235 será paradigma para os itens de 236 até 247. Agora vamos até o item 248. Agora o item 248 do contribuinte José Carlos da Silveira Júnior. É isso mesmo, né, Francisco? Né? São muitos processos aí, me ajuda aí se eu me perder aí. Não, eu estou conferindo. Eu estou conferindo. Ele diz que você tinha que relatar e fazer um voto em vários processos repetitivos, então é bom você verificar isso se eu estou certinho. Mas então tá, eu ia em 248 agora, também do conselheiro Francisco. Francisco, então pode ler o relatório e na sequência passar o... Bom, colegas, situação parecida com esses que a gente já viu. Esse aqui, ele traz duas situações onde a gente precisa... Uma, eu vou ler, porque a gente não abordou ainda, que ele alega uma prescrição, então, apesar de uma coisa, para nós está muito claro, mas como é um voto fundamental e está gravando, eu preciso ler, é a primeira vez, né? É a prescrição. E a outra, ele traz a questão da anistia também, a gente vai só conferir, pontuar lá aquela questão do específico do ato lá, né? Então, prescrição. O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data de sua constituição definitiva. Nesse sentido, quando houver contestação nos termos do PAF, citada definitividade se efetivará pela ciência da decisão contra a qual não caiba mais recurso administrativo, conforme prescreve os artigos 151, inciso 3 e 174 do CDM. Como se vê, a recorrente se insurgiu contra a mencionada autuação sob o pressuposto de ter se operado a prescrição do direito de cobrança do crédito de fidelidade, nem mesmo definitivamente constituído, este ainda está. Pronto, essa é a questão teórica, um plano que a gente não tinha lido ainda. Agora nós vamos lá para a anistia. A parte do processo está segundo o que consta no processo, em 10 de 12 de 2015, houve ciência do auto de infração lavrado em face das competências 1 a 10 de 2010, cujos termos e final de apresentação, cujos termos finais de apresentação seriam nos meses 2 a 11 do mesmo ano. Contudo, referidos documentos somente foram remetidos em 14 de 1 de 2011. Processo, folha número 1221. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Também não preencheu os requisitos. E, igualmente as outras, eu voto negando o provimento. Ok, então, em relação ao item 248 da pauta, do contribuinte José Carlos Oliveira Júnior, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso, e esse item será paradigma para os itens de 249 a 251. Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item 248 da pauta, ficou após o membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, passamos ao item 252, do contribuinte Rodovitória Transportes Eireli.
também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório aí na sequência. Situação semelhante, mesma infração, autuação, mesmo contexto. O contribuinte, as alegações do contribuinte são aquelas alegações comuns que a gente já leu, comuns às que a gente já leu aqui, discutiu, não estando a alegação de decadência nem de anistia que requerem aquela conferência pontual lá das informações processuais. Então, nesse processo eu voto por negar provimento, igual ao outro. Está concluído. É como voto. Sim. Mais um instantinho. Deixa eu gerenciar aqui o meu controle. Então, colegas, no item 252 da pauta, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso. Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, no item 252 da pauta, ficou acordo menos colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora passamos ao próximo, né, Francisco? O item 253, né, do contribuinte Dimar, né? Isso. Mesma autuação, mesmo fundamento, a argumentação comum que a gente já discorreu aqui, já fundamentou o entendimento, não consta decadência nem anistia, onde teria necessidade da gente conferir as informações processuais. Então, da mesma forma, eu voto por negar provimento, Dimar. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, não. Então, item 253 ficou. Pois não. Pode falar. Denis, o 252, quais eram os paradigmas dele? 252 não tem paradigma. Então tá, beleza. O 252 não tem, o 253 não tem, o 254 não tem. Esses três não tem paradigma, tá? Aí o 255 ele tem paradigma, aí ele vai ser. Então, o item 253, então, ficou acordo menos colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Então, agora vamos ao item 254, né? Do contribuinte Vieira e Santos, Clínica de Óleo, Sociedade Simples Limitada. Pode sim, então, Francisco. Colegas, a autuação é a mesma, fundamentos os mesmos, atraso na entrega da GFIP. As alegações do contribuinte são comuns às que a gente já discorreu, fundamentando o entendimento. Esse voto, ele traz preliminar de decadência, preliminar de mérito de decadência. E aí a conclusão, na sistemática que a gente está voltando, está aí na folha, na página 7 da minuta. Assim compreendido, tratando-se de decadência referente às competências 1 a 11 do ano calendário de 2011, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016, respectivamente. Por conseguinte, a autuação era contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 11 de 10 de 2016, anteriormente à consumação da decadência pleiteada no processo. Era isso que tinha para ler, pela sistemática, o restante a gente já fundamentou o nosso entendimento, eu voto por negar provimento. Colegas, em relação ao item 254 da pauta, o relator está votando por negar provimento ao recurso. Alguém diverge do relator? Ninguém diverge. O item 254, então, ficou acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário.
Vamos passar agora para o 255 da pauta. Vamos ver o nosso horário aqui. 255 da pauta do contribuinte Pereira e Mota Transportes Limitada. Esse item 255 será paradigma para os itens de números 256 a 260. Ok? Francisco, pode... Ok. Situação semelhante a esse processo anterior. Autuação com iguais fundamentos, argumentos do contribuinte já debatidos nos votos anteriores, a gente já leu na sessão, nos votos anteriores desta sessão. Ele trouxe, entre os seus argumentos, a argumentação de decadência, e aí eu vou trazer somente essa parte final, igualmente a gente fez nesse último aí, a conclusão, a questão processual de comparação de dados. Está na página 7 do voto, da minuta. Assim compreendido, tratando-se de declaração referente às competências do ano de 2010, as competências do ano de 2010, a mais antiga devendo ter sido apresentada até 5 de 2010, cujo prazo decadencial teve seus termos iniciais e finais em 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 17 de 11 de 2015, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. E aí, tendo em vista isso, igualmente aos outros, eu voto por negar provimento. Ok, Francisco. Só um instante. Então, em relação ao item 255 da pauta, do contribuinte Pereira e Mota Transportes Limitada, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Não. Esse item, então, como eu disse, será paradigma para os itens de números 256 a 260. Tá? Agora vamos passar para o item 261. Só esse minutinho, Francisco. 261 do contribuinte IR de Miranda. Francisco, então, pode passar o relatório ao voto. Situação da autuação e os fundamentos. No recurso voluntário, o contribuinte trouxe os argumentos que se enquadram nessa discussão que a gente já teve nessa sessão. Dentre eles não estão presentes a anistia nem decadência, então a gente não tem que observar fato objetivo do processo para trazer para cá a data, e o meu voto é por negar provimento. Ok, Francisco. Colegas, o item, então, 261 da pauta, o conselheiro relator está negando ao recurso, alguém diverge do voto do relator? Não. Então, ficou assim, o item 261, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário. O item 261 será paradigma para os itens de números 262 a 264, 262 a 264. Agora vamos passar para o item 265 do contribuinte 00, Setembro Estúdio Limitado. Também Francisco. Francisco pode, então, fazer o relatório na sequência do voto. A igual situação, relatório é semelhante a igual fundamentação legal da autuação por falta de entrega da GFIP.
o recurso, ele trouxe as argumentações que a gente já discutiu nessa sessão, e aqui tem uma, como é a primeira vez também que eu preciso ler, apesar de ser um entendimento já comum do grupo, mas eu preciso ler porque está no voto, vai ficar gravado, é um fato que a gente não viu na sessão ainda, que dentro dos seus argumentos, ele traz o argumento de decadência, mas foi um argumento não pré-questionado. Então, não estou conhecendo disso aí. Mas aí eu tenho que ler. Matéria não impugnada. O contribuinte discorda da revisão de sua declaração, não se insurgindo contra a decadência alegada na fase recursal. Logo, tal parte se torna incontrovérsia e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do artigo 17 do decreto 7235, eu trago a transcrição. Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos artigos 21, parágrafos 1º, 3º e 43 do mesmo ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido estará o litígio, quando couber, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Aí eu transcrevo o normativo legal, os normativos legais. Bom, e aí, como não tem nada, digamos, de novo para julgar na sessão, são os temas já debatidos, entendimento já formado, eu nego o provimento ao recurso. Na parte conhecida, eu não conheço da parte da decadência, e na parte conhecida eu nego o provimento. Ok, Francisco, então, o item 265, no item 265, o conselheiro relator está negando o provimento ao recurso, alguém diverge do relator? O Gregório quer falar? Pode falar, Gregório. O Rafael também quer falar. Eu vou divergir. Eu vou conhecer integralmente para negar provimento. Não, tá certo. Não, tá certo. Não, tá certo. É integralmente. Eu confundi. Você conheceu em parte, você não conheceu a alegação de decadência, falando que ele não pré-questionou isso em sede de impugnação, não é isso? Mas decadência pode ser alegada a qualquer momento, inclusive ser conhecida de ofício. Não, não, tá, eu fiz isso, mas eu vou alterar. Faz sentido a sua colocação. Mas aí tem que examinar, porque você não examinou a decadência. Na verdade, presidente, eu tenho que ver se estaria decaído ou não. Eu vou conhecer dessa matéria, e aí tem que fazer a abordagem que a gente fez nos outros casos, examinar se está decaído ou não. Acho que é bom fazer agora. Mas Sim. Faz agora. Então vamos. O ano base aqui é 2010. O ano base é 2010. O lançamento foi feito em 2015. A gente está falando aqui de descumprimento de obrigação acessória, é 1731. Então, só por esses anos aqui, o ano base e o ano de autuação, não está decaído. Agora, como é que a gente faria no voto para... Eu acho que a forma correta é essa que você colocou mesmo, como é de ordem pública, né? Não deixaria de conhecer. Eu faço o seguinte, eu altero a minuta conhecendo, fazendo o registro de embora não pré-questionada, mas por ser matéria de ordem pública, eu analiso. Aí, julgo por não ter ocorrido. Pode ser assim? Pode. E daí a conclusão vai ser negar provimento, então, sem falar em conhecer. A conclusão não altera nada, é só a disposição do voto, do texto. Então, eu não tinha me atinado. Eu não tinha me atinado para ser... Já tem uma anotação em vermelho ali no seu voto para fazer a... não, eu faço, sim. Então, tá. Então, de qualquer forma, no item 265 da pauta, obrigado, Gregório, pela observação. No item 265... Muito bom, Gregório, muito boa a observação, valeu. Olhos de água, identificar. Nesses processos, que são todos meio que iguais, assim, às vezes aparece um detalhezinho, a gente tem que ficar atento. Com certeza. Em relação ao item 265 da pauta, ficou assim, então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em recurso voluntário, é isso, né? Com aquele ajuste que vai ser feito no voto. Então, tá.
O item 265 da pauta, ele vai servir como paradigma para os itens de números 266 até 282. Até 282. Só um minutinho para eu poder me organizar aqui, para não me perder aqui. 282. E aí o próximo vai ser o item 283. Vai ser assim, então, Francisco, e daí você pode se organizar aí, eu já vou só anunciar esse item aqui, daí eu já deixo a palavra para você. O próximo item, então, vai ser o item 283 da pauta, da contribuinte Seguridade Corretora de Seguros de Vida Limitada. É o item 283. Também de relatoria do Francisco. Então, assim que puder, Francisco, pode fazer a leitura do relatório. Ok, gente. Bom, colegas, situação semelhante. Iguais fundamentos, e aqui não há arguição de decadência nem de anistia. Então, só abordagem, ele só traz em abordagem temas que a gente já discutiu e já tem um entendimento formado aqui. E eu nego provimento. Ok, Francisco, é só um instantinho, colegas, me dá aqui um instantinho, deixa eu só me gerenciar aqui essa quantidade de processos. Fazer um gerenciamento, só um instante. Tá, então, em relação ao item 283 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso. Alguém diverge desse voto? Não? Então, em relação ao item 283 da pauta, e com acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, passamos... O 283, importante, 283, esse que fizemos agora, ele será paradigma para os itens de números 284 a 291. 284 a 291. Passaremos agora para item 292, também do conselheiro da Associação Rodrigues Limitada. Francisco, pode, então, passar ao voto. Só estou analisando aqui para eu dar uma pinçada, porque ele tem umas questões aqui. Esse aqui, ele tem uma peculiaridadezinha, que tem tempo que a gente faz, aí o negócio começa Ele basicamente ele pede no recurso aqui, a mesma situação, o contribuinte basicamente pede ele simplesmente pede cancelamento sem que já parcelou o recurso. Aí e pede compensação lá dos valores. Então ele faz
um contexto um pouco não muito claro, e aí eu estou abordando aqui, entendendo que ele não contestou, e que não cabe a gente opinar sobre essa questão de parcelamento, situação que ele já pagou lá. Então eu não sei se vocês concordam, mas eu vou ler, são 2 tópicos pequenos, aí se for o caso, eu, inclusive, também tenho dúvida se isso aqui é a melhor forma da gente tratar o assunto. De qualquer forma, a gente ajusta aqui o que a gente, dentro do seu formal entendimento, que tem uma forma melhor. Matéria não contestada no recurso. A recorrente não se insurge contra a multa por atraso na entrega da GFIP, relativa às 12 competências de 2010. Logo, tal parte se torna incontroversa e definitiva administrativamente. Isso aqui é aquela coisa que a gente já viu. Né? Aí ele vem lá embaixo de compensação do valor recolhido. A contribuinte afirma que recolheu parcela do crédito tributário devido, que não se traduz questão litigiosa. Eis que matéria não recorrida. Nessa perspectiva, já que o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação, infere-se que o recurso voluntário é adequado à pretensão do contribuinte somente quando a decisão de origem lhe for desfavorável. Dessa forma, tendo em vista que a matéria já foi superada, não havendo mais contencioso em relação ao efeito da autuação, afastada está a suposta possibilidade de se reformar a decisão de primeira instância. Nessa perspectiva, o recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte requerer subsidiariamente a compensação de suposto direito creditório decorrente de recolhimento espontâneo efetuado no curso processual. Contudo, regra geral, o referido aproveitamento é processado de ofício ou em atendimento a requerimento do sujeito passivo na unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, independentemente de manifestação desse conselho. Ou seja, ele não contestou. Ele só, eu só quero, estou pagando espontaneamente, eu quero que cancele o crédito e compense esses valores. Mas não teve compensação, não teve pedido de compensação em impugnação, não teve nada. Ele trouxe isso agora. Então, eu estou entendendo, meu entendimento agora, a menos que vocês me convençam de eu mudar, é que mantém a decisão de origem, lá da DRJ, e no ajuste lá na unidade, que é de praxe, isso é automático, de ofício a unidade já compensa, não vai ficar, se ele tem um crédito lá, vai compensar naturalmente. Então, a gente não teria que se manifestar, porque essa compensação não está em litígio aqui. Nós não estamos julgando um processo que teve litígio, nós não decidimos sobre ele, nós não julgamos. Então, esse é o meu voto. Não conhecer do recurso. É como voto. Ok. Então, colegas, em relação ao item 292, vai me corrigindo aí, tá, Francisco, se me perder na numeração. 292, do contribuinte de comércio de materiais e de construção rodrigues limitada, o relator está encaminhando por não conhecer o recurso. Isso, não conhecer. Não conhecer. Alguém diverge do voto do relator? Não. Deixa eu colocar bem completinho aqui, Francisco. Colegiado por unanimidade de votos em não conhecer. Então, o Gregório quer falar. Ele levantou a mão. Quer falar, Gregório? Pode falar. Não? Não apareceu uma mãozinha aqui, eu acho que então foi o Gregório ou o Rafael. Alguém levantou uma mão. Tá bom. Eu tinha levantado no anterior quanto à questão da decadência, mas aí o Gregório se antecipou e falou tudo daí. Deve ser o delay da distância de Londrina para o Maranhão. Deve ter sido, porque eu comecei a olhar duas mãozinhas. Eu levantei do Gregório e do Rafael. Eu pensei, peraí, também. Tá bom. Francisco, me ajuda a colocar no dispositivo aqui o motivo do não conhecimento. Após o meu colegiado, por unanimidade de votos, e não conhecer do recurso voluntário, como que você quer que eu coloque aqui no dispositivo?
O contribuinte pagou o débito, né? Na verdade foi falta de pré-questionamento, falta de peraí, Ele parcelou o débito, né? E pediu uma compensação com crédito, não é? Que ele já tinha. Ele pediu para cancelar, e só dizer, eu quero cancelar, tipo assim, ó, eu quero que cancele, ele pediu para cancelar e compensar a parcela que ele pagou espontaneamente. Então, eu estou, por falta eu entendo que ele não recorreu. Cancela esse débito aí. Ele não tem matéria, não tem objeto o recurso dele. Falta de limite. Deixa eu só pegar Isso aí não seria uma renúncia, já que ele fala em parcelar, seria, né, Gregório? Ele pagou o débito do presidente. Eu estava olhando aqui, eu entrei aqui e peguei o recurso dele, e aí o recurso é uma página. Quando ele foi intimado da autuação, já lá ainda na instância, ele pagou, com benefício, inclusive, de redução da multa. Mas mesmo assim, entendendo que tinha direito a impugnar a matéria, ele apresentou a impugnação, que foi julgada. Mas, no final das contas, pagamento é extinção do crédito tributário. Não tem interesse aqui. Falta de interesse recurso, né? Porque não tem... Eu acho que é mais renúncia. Renúncia. Por renúncia, Tá? Porque o que eu colocar aqui no dispositivo tem que estar no voto daí, né, Francisco? Eu botei aqui na emenda assim, ó, PROSPAF, recurso voluntário, dia de recolhimento, GFIP, entrega intempestiva, penalidade aplicável, matéria não contestada. Ele só eu paguei, pensar, então a decisão da segunda instância não foi contestada. Mas ele... Eu acho que pode ser renúncia. Eu acho que não fica fora nenhuma delas, né? Eu botei por falta de interesse recursar a questão da compensação, porque não tem nada ajudando, e aqui a matéria não contestada. Não ter lide, né? Já teve casos que a gente julgou do recurso vir com alegações totalmente conectadas da decisão de primeira instância, sabe, da matéria, do assunto, alegações diversas, e a gente não conhecia do recurso, justamente por recurso trazer alegações não pertinentes, né, e tal. Não seria o caso aí, né? Mas ele menciona, ele fala em parcelamento, né? Ele não fala pagamento, ele não contesta, na verdade. Tipo assim, eu entendo que foi uma matéria que não tem controvérsia a ser julgada, né? Julgamento. Ele existe recurso. Então, eu vou colocar assim, todos de acordo, né, pelo não conhecimento, por não... eu vou colocar assim, colegas, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por renúncia ao contencioso administrativo, tá? Por renúncia. Beleza. Ao contencioso administrativo. Bem, Oi, pode falar. Talvez fosse necessário, ou você ou o Francisco, ao fazer o voto aí, citar o voto, citar o dispositivo de encaixe, o partido de encaixe que trata exatamente da renúncia quando ocorre uma daquelas alternativas que está lá. Inclusive, uma delas é a extinção do crédito tributário. Pois é, e se ele não tiver pago tudo? É porque, assim, no recurso ele pede o cancelamento... Não, ele pagou. O que foi que aconteceu? Ele pagou quando ele recebeu a autuação, e aí, mesmo assim, impugnou a matéria, aí veio a decisão da DRJ, junto com a decisão da DRJ, veio o DARF para pagamento,
Aí foi aí que entra essa história da compensação. Ele fala justamente, não, mas eu já paguei lá atrás. Então, esse DAF que foi gerado agora, ele pede para compensar com aquele primeiro pagamento, mas ele pagou. O débito lançado foi pago, com redução da multa, inclusive, antes do prazo de impugnação. Ele pagou, impugnou a eleição da DRJ, junto com a decisão da DRJ, veio o DAF, aí falou, não, mas eu já paguei, então compense, aproveite aquele pagamento que eu fiz lá no início e compense agora aqui com esse DAF. Na verdade, então nem conhecido a impugnação. A DRJ nem deveria ter conhecido a impugnação. Agora, quando o contribuinte paga, ele perde o direito de impugnar por preclusão lógica. Isso aí é batata. Então, tá, colegas, eu vou manter, então, aqui, que a gente não conhece, por renúncia ao contencioso administrativo. Fica meio mais amplo, assim, mais abrangente, pega, acho que bem essa situação dele, tá? Pode ser direto. Mas agora, no voto, eu mantenho a questão da falta de interesse recursal sobre a questão da compensação, né? Pode manter. Não, porque eu abordei 2 pontos. Eu abordei o seguinte, eu não conheço porque ele não impugnou. E isso que ele está me pedindo, que realmente ele trouxe, isso não é LID, não faz parte da LID. Então, por falta de interesse recursal, eu não vou conhecer, na emenda tem essas 2 situações. E aí eu estou colocando em relação a isso, porque aí eu estou manifestando também sobre o que ele pediu, né? Que a compensação ele pediu, na verdade foi o que ele pediu, né? Ele pediu o cancelamento do crédito e a compensação, né, do valor pago. Aí eu estou colocando que isso é na unidade, né? Mas ele pede para compensar esse débito que a gente está julgando com algum crédito que ele tem, é isso? Algum outro crédito? É o que ele pagou, ele está alegando que pagou, né? É o que o Gregório está colocando aí, que está no processo, que ele trouxe, que ele pagou. Então ele está... Então, o pedido dele, em verdade, é de compensação. Em verdade. Aí eu estou colocando que não há interesse recursal nisso daí, né? O que ele está fazendo, na verdade, Francisco, ele está vindo a nós dizendo que está desistindo do recurso, né? Pedindo para compensar e tal, está desistindo. Pronto, eu posso alterar essa parte da emenda de não impugnar, de desistência. Então, e manter a outra falta de interesse recursal, porque a compensação é com a gente e com a unidade lá. Perfeito. Então, o item 292 da pauta, 292, só um instantinho. Ficou a quase menos corrigado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso por renúncia ao contencioso administrativo. O 292, ele será paradigma para os itens de números 293 a 297. Bem, espero que nos repetitivos a situação se repita, né? Que seja assim, né? Eu acho complexo esse repetitivo para esse tipo de multa aqui, porque são muitos argumentos. Será que separar direitinho montaram essas questões? Esse que vem agora, por exemplo, é intempestivo. Como é que vai aplicar isso para os outros? Relevante, independentemente do quantidade ou não de argumentos, a formulação dos repetitivos, às vezes, é de consideração que nós não precisamos nos pronunciar sobre todos os argumentos defensivos quando o argumento nuclear, quando a gente enfrentar aquele argumento central, já nos basta. Então, talvez isso tenha sido cogitado. Mas eu sempre tenho cuidado de analisar qual o paradigma que eu estou, até porque eu já vi casos, eu já tive um caso que o paradigma foi um pouco diferente, sabe? Então, é bom, às vezes, perceber, analisar cada lote. Eu coloquei uma observação na ata aqui, que depois, na ata que vai ser publicada não vai ficar informação, mas depois eu vou passar para o CAF uma observação para, na hora de ser feito o repetitivo, se atentar para esse detalhe desse caso. Você quer falar, Gregório? Pode falar. O intervalo, presidente, 5 minutos. Intervalo? Antes de começar o item 298, podemos sim, claro, com certeza. Então, eu acho que 5 minutos podemos fazer, se querem fazer uns 15 minutos, e daí a gente toca direto até a 1 hora, pode ser? Tranquilo. Então tá, 15 minutos então. Natália, pode encerrar a gravação, por favor. Encerrando a gravação.